Olá, amigo fera, tudo bom? Vamos continuar falando sobre os fenômenos ondulatórios. Vamos falar agora sobre a difração. Difração é o fenômeno de contorno dos obstáculos que as ondas conseguem executar. Bom, até aí tudo bem. O problema é que essa difração, ela não ocorre aleatoriamente. Ela não ocorre sempre. Tá bom? Ao contrário de refração, reflexão, que são coisas mais comuns, a difração, para ela ser eficiente, a ordem de grandeza do comprimento da onda deverá ser próxima da ordem de grandeza do tamanho do obstáculo. Se a gente estiver com essas ordens de grandeza muito distantes, tá? A gente não tem uma boa difração. Quanto mais próximo, melhor, tá? As ondas luminosas, por exemplo. As ondas luminosas, elas não conseguem se difratar facilmente no nosso cotidiano. E é simples de explicar. As ondas luminosas têm comprimento de onda muito pequenos. Consequentemente, para elas terem uma boa difração, elas têm que encontrar obstáculos pequenos. E no nosso cotidiano, obstáculos da ordem de 10 a menos 7 metros, 10 a menos 6 metros, a gente não tem. Tá, tem, óbvio, tem, mas são bem raros, são frestas, são coisas pequenininhas. Em compensação, uma onda luminosa consegue se difratar num fio de cabelo, de uma forma belíssima, Se nós estivéssemos com o espectro aqui, você ia perceber, tá bom? Então, vamos conversar sobre a difração com algumas imagens para que tu entenda um pouco melhor. Então, ó, temos aí um obstáculo, como se isso fosse uma certa piscina, tá bom? Com uma aberturazinha entre uma parte rasa ou uma parte funda, pouco importa, tá bom? E aí nós estamos oscilando a água em uma determinada região. Perceba que as ondas estão sofrendo uma difração nessa região aqui. Percebe que elas estão contornando esse obstáculo, que é esse orifício, que é essa fenda aí. Então isso é difração, é esse contorno desse obstáculo. Tá certo? Que essas ondas, no caso aí são ondas mecânicas, estão conseguindo executar. Tá? Vamos a mais algumas informações. Veja aí, ó, temos uma onda plana se difratando em uma fenda, em um obstáculo. Veja que essa frente de onda que antes era plana, deixou de ser plana. Tá certo? Porque como ela contorna, é como se surgisse uma nova onda, mas não surge. Tá certo? Só se esse meio aqui for diferente desse meio. Aí você vai ter mudanças na característica dessa onda, mudança nos seus elementos fundamentais. Senão, não há mudança desses elementos fundamentais. Velocidade, comprimento de onda e a frequência. Mas se os meios forem meios diferentes, aí sim você vai ter. Aí é óbvio que você vai ter. Tá certo? Mas não vamos imaginar isso agora não. Bom, mais um exemplo aí, uma onda incidente e uma onda difratada, tá certo? Veja que o contorno do obstáculo foi feito de uma forma coerente, tá certo? De uma forma eficiente, diria assim, tá bom? Então, todas as vezes que os comprimentos de onda forem bem próximos, tá? 10 a menos 2 ou 10 a mais 2 de diferença, a gente já tem uma difração ainda interessante. Um pouco mais que isso, a gente começa a não ter difrações interessantes, tá bom? Outro fenômeno, chamado de polarização. O fenômeno da polarização só pode ocorrer em ondas transversais. A gente só pode ter polarização em ondas transversais. Por quê? Porque a polarização é tu pegar uma onda que está vibrando em várias direções e transformá-la em uma onda que vibra numa única direção. Consequentemente, quando isso é feito, há uma perda de energia, há uma perda de direções, diria assim, de uma forma até errada linguisticamente, mas só para que você entenda que há uma redução na intensidade dessa onda. Então, somente ondas transversais podem ser polarizadas, ou seja, a luz. O som não é uma onda transversal, então ele não pode ser polarizado. Só a luz pode ser polarizada. Vamos a mais informações. Veja aí. Temos uma onda não polarizada. Veja que ela tem diversos planos de vibração. Aí eu representei aí com diversas cores. Verde, azul, vermelho e amarelo. E ela vai passar
pelo plano desse polarizador que encontra-se no eixo vertical de sua telinha aí, tá? Que é esse eixo azul, ok? Então, quando essa onda daqui passar por esse polarizador, ela vai ter que sair simplesmente assim, ó, nessa única direção. Então, essa direção verde, você pode vetorialmente, imaginando isso daí, você tem duas componentes aí, uma componente que você iria imaginá-la no eixo Y e uma componente que você iria imaginá-la no eixo X. A mesma coisa ocorre com essa parte vermelha. As componentes que puderem ser transportadas para o eixo Y, beleza, passarão por esse polarizador. As outras componentes não. Consequentemente, há uma perda de energia, há uma perda na intensidade, há uma perda de algumas cores, tá certo? Dessa imagem quando passa por um polarizador, dessa onda eletromagnética quando passa. Daí esse nome filtro polarizador ou polaroide, tá certo? Então, ó, uma luz polarizada, ela vibra em várias direções, veja como é que ela sai. Ela sai numa única direção. Obviamente, eu aqui coloquei um polarizador vertical, tá certo? Mais uma figurinha para vocês. Vejam aí, duas fotografias, uma tirada com um polaroide e outra tirada sem o polaroide, sem o polarizador. Nessa daqui, você percebe que existem mais informações luminosas do que nessa daqui. Nessa aqui fica até um pouco escura a imagem, porque ela passou por esse polarizador. Tá? Essa figura que está à sua esquerda, você tem aqui duas lentes polaroides. Imaginemos que sejam duas lentes de polarização vertical. Aí você está enxergando uma imagem aqui, e aqui você está enxergando bem escuro. Mas ainda enxerga. E essa outra figura, César, são essas mesmas duas lentes, sendo que em vez de tu colocá-las, deixa eu colocar aqui assim para tu, em vez de tu colocar os dois polaroides assim, tu colocou um polaroide assim e o outro polaroide assim. Resultado, passou nada. Porque se antes, imaginem aquela primeira figurinha, se antes uma componente Y passava por esse polarizador vertical e o X não, quando eu coloco um polarizador duplo, um horizontal e o outro vertical, passa nada, então fica totalmente escura essa informação. Nenhuma informação luminosa vai passar por esse filtro polarizador, tá certo? Outra aplicação da polarização encontra-se nesse sistema de 3D que virou febre agora, tá? Nos cinemas, filmes em 3D. Esse sistema funciona simplesmente com polaroides. Aqueles óculos ali, eles possuem polarizadores que, de acordo com a imagem enviada, eles polarizam essas imagens em planos diferentes. Polarizando essas imagens em planos diferentes, essas informações chegam ao cérebro em planos diferentes. Daí o cérebro projeta uma terceira dimensão. Na verdade, é como se chegasse uma informação nesse eixo, uma informação nesse eixo. De uma mesma imagem, chegam duas informações no cérebro. E aí o cérebro projeta a terceira dimensão. Tá bom? Você chega aqui comigo, ó. Imagine que no olho humano chegou essa informação de uma certa imagem e uma informação nesse eixo aqui, tá certo? Aí o cérebro projeta essa terceira dimensão, imaginemos assim, ó, as três dimensões. Chegou uma informação aqui, ele irá projetar essa terceira informação de profundidade, daí dá essa sensação de 3D. Tanto é que quando você tira esse óculos e tenta enxergar as telas, você vê imagens duplas. Por quê? Porque são duas imagens mesmo, enviadas em planos diferentes, para serem polarizadas por essas lentes aí. Tá certo? Se você tampar só uma, você vai enxergar algo diferente. Se você tampar outra, você enxerga já um outro tipo de imagem. Enfim, faça esses testes quando for assistir ao filme 3D, que você vai entender melhor esse fenômeno da polarização. Tá bom? Então, aquele abraço, tchau, tchau. Agora é com você, Ferinha.